Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos abrir nossa Bíblia na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos ler mais uma vez a partir do versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim está escrito: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pai celeste, Deus de toda graça, Pai de misericórdia, nós rogamos que o Senhor nos abençoe com a palavra do Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração, santificando-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olhando para esses dois versículos, essa, na verdade, é a terceira vez que o fazemos. Na primeira vez, nós olhamos e vimos nesse versículo primeiro, o que o Senhor fez em termos de dar-nos uma nova posição ou condição, quando ele diz que agora vocês são raça eleita, ou seja, tem parentesco divino, sacerdócio real, pode se aproximar de Deus, nação santa. Agora temos uma nacionalidade que não é essa necessariamente, embora sejamos também cidadãos neste mundo, mas a nossa cidadania está nos céus. Povo, diz ele, de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, olha, vocês, igreja, são como a menina dos olhos do Senhor, de maneira que, assim como o olho protege a si mesmo, qualquer que o olho fecha de imediato, qualquer tentativa de proximidade com o nosso olho reage. Deus é assim, Ele nos conduz, Ele nos guarda. Então, nós vimos isso. E depois vimos que essa nova posição, esse novo status, ele tem propósito. E o propósito está aqui também no versículo 9, quando ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vimos, portanto, que o propósito de Deus é que o seu povo possa, com a sua vida e com as suas palavras, proclamar as excelências morais divinas, possam dar, onde quer que estejam, o testemunho de Deus. E lembro que eu usei aquela ilustração do cupuaçu, que não tem como você abafá-lo de modo que o seu cheiro não chegue até o lugar que deve chegar. Então, como cupuaçu, nós devemos viver nesse mundo influenciando. Alguns, evidentemente, vão sentir cheiro de morte, porque o Evangelho tem essa capacidade de ser também um Evangelho que condena no sentido de que aqueles que não creem, que não recebem o Evangelho, que não aceitam o Evangelho, eles estão fadados à perdição. Por isso que diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça. Por outro lado, aqueles que creem terão vida eterna. E esse é o aspecto positivo desse aroma do cupuaçu, que faz bem àqueles que o recebem de forma adequada. Então, nós somos assim, fomos chamados a fim de declararmos, proclamarmos as virtudes divinas. Nesta noite, meus irmãos, nós chegaremos, com a graça do Senhor, ao final dessa exposição, nesses dois versículos 9 e 10, com o tema, o gracioso alto
conhecimento dos crentes. Vamos ler o versículo 10? Preste bem atenção. O que ele diz? Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós veremos 3 proposições, 3 deduções. Quais são elas? Vou citá-las e depois, como sempre, didaticamente falando, vamos discorrer sobre cada uma. Primeiro, os crentes sabem o que eles eram. Além disso, em segundo lugar, os crentes sabem o que são. E, por último, veremos, os crentes sabem como chegaram a tão importante posição. Então, vejamos. Em primeiro lugar, os crentes, o quê? Sabem o que eram. O que eram? Que passado terrível tinham os que hoje são crentes? Simplesmente se diz, aqui, irmão, diz, vós sim, e antes não erais o quê? Povo. Os crentes, se não eram povo de Deus, já diz aqui, eles estavam afastados de Deus por causa da condição de pecado que eles nasceram. Eles nasceram como filhos da ira. Sem dúvida alguma, nesse versículo 10, nós temos 2 contrastes. Não eras, sois. Que não tinhas, agora tens. Parece que a melhor maneira de entendermos a linguagem do apóstolo Pedro é recorrer ao Antigo Testamento, por exemplo, Oséias. Abram suas Bíblias, por favor, em Oséias, no capítulo 1. Eu vou ler os versículos 6 e 9, e depois o capítulo 2, versículo 23. Diz assim Oséias, o profeta, capítulo 1, versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ele diz, depois de haver desmamado quem? A desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, essa desfavorecida, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, no capítulo 2, versículo 23, diz, semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Vejam, irmãos, que a figura dada ao profeta, da mulher que está grávida, era de alguém que foi chamado de desfavorecido. O filho é esse, a mulher desfavorecida. Seu filho, dando a entender que Israel não era mais abençoado, não era povo de Deus. Mas adiante vem a palavra de esperança. Aquela que foi chamada desfavorecida, que foi chamada de não meu povo, passou a ser meu povo. Tu, diz ele, és o meu povo, e tu dirás, tu és o meu Deus. Daqui, irmãos, aprendemos que Deus considera os homens como pertencentes a apenas 2 grupos distintos. Não há outro grupo, não há intermediário. A humanidade é constituída de tão somente 2 tipos de pessoas. Portanto, 2 grupos. Os que não são seu povo e os que são seu povo, ou seja, de Deus. Então, voltando ao que o apóstolo Pedro está aqui falando aos seus leitores,
nós podemos ver o contraste que ele estabeleceu, mostrando o que são os crentes, o que os crentes não eram, o que eles eram antes da conversão. Ou seja, vós sim que antes, diz ele, não eres povo. Ao afirmar que seus leitores não eram povo de Deus, é certo, claro que isso era antes da conversão. Eles eram e estavam nas trevas, eles viviam do lado de fora da casa, ou seja, eles eram não meu povo, porque diz ele, vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Eis o que significa, então, meus irmãos, não ser povo de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 11, nos vem a resposta. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, ou seja, no passado, vós, gentios, na carne de nascimento, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo. E aqui vem a descrição desastrosa do que éramos. Estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, não ser povo de Deus implica, segundo esse texto que eu li agora, Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, implica em 4 terríveis situações. O quê? Naquele tempo eu estava sem Cristo. Que condição mais terrível é essa, alguém sem Cristo? Ouvi naquele dia, nunca vos conheci, porque não são de Cristo, nunca foram amados por Ele. Separados das comunidades de Israel, ou seja, sem cidadania digna. Além disso, estranhos às alianças da promessa, ou seja, sem garantia da palavra de Deus. E não tendo esperança, sem perspectiva futura, no sentido da eternidade. Naquele tempo, éramos completamente ignorantes acerca das coisas espirituais, tanto do presente quanto do futuro. Por isso, havia ainda que silente, mas uma tristeza interior, um sentimento que, vez por outra, assola os não crentes, como o apóstolo Paulo sugeriu, dizendo aos Tessalonicenses, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E, além disso, sem Deus no mundo. Que horrível é alguém viver sem ter a Deus como seu Deus. Alguém viver sem a bênção de Deus como seu povo amado. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu creio. Não basta dizer que crê. Eu disse há pouco que a humanidade é constituída de apenas 2 tipos de pessoas. Os que são povo de Deus e os que não são povo de Deus. Os que creem, os que não creem. Os que conhecem a Deus, os que não conhecem a Deus. E, na verdade, todos os homens nascem na sua religiosidade, mas na verdadeira religião, só os que foram feitos povo de Deus. Daí que na linguagem de Pedro, éramos trevas e estávamos nas trevas. Irmãos, felizes os que olham para trás, prestem bem atenção, olham para trás e reconhecem que estavam sem Deus no mundo. Porque é muito comum as pessoas dizerem, olha, eu não era crente, mas eu era muito legal, Deus estava comigo. Eu não era crente, mas Deus me favoreceu. Eu não era crente. Irmão, não existe isso. Se alguém não é crente, não tem parte
com o Senhor. Em segundo lugar, os crentes sabem o que eram, mas agora eles sabem o que eles são. O que eles são? Mas agora sois povo de Deus. Dos que eram chamados não meu povo, agora se diz, eu cito Kistemaker, Deus os salvou pela obra redentora de seu Filho, e agora essas mesmas pessoas são parte do corpo de crentes, conhecido como povo de Deus. Eles são o povo especial de Deus, a quem Pedro chama de povo pertencente a Deus. Irmãos, é uma mudança muito especial. Lá em Efésios, capítulo 2, mesmo no versículo 13, 18, 19, se nos diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E diz o versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Onde reside o privilégio, irmãos? Porventura, é coisa de pouca importância o pertencermos ao povo de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 6, no versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Ele diz assim, olha, falando, prestem bem atenção, ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Observe o contraste. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. E Paulo então aplica, diz, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E Paulo então diz, tendo portanto, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E privilégio é sermos chamados filhos de Deus e sermos, portanto, povo de Deus. Que privilégio! Temos consciência do que somos agora, à medida em que nós nos conscientizamos do que Deus fez, o que éramos no passado, horrível, mas do que agora somos. E sabe, irmão, de modo bem prático, a consciência de que fomos trevas, éramos trevas, e agora somos luz no Senhor, nos fará sermos misericordiosos para com todos os homens. Nós olharemos, irmãos, para aqueles que não são crentes, com um coração terno, sejam eles quem forem, vivam eles como viverem. Nós vamos fazer todo empenho a fim de pregarmos o Evangelho, para que eles também creiam e passem a ser filhos de Deus, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí você vai dizer assim, mas não são só os eleitos? Mas eu sei quem são os eleitos. A minha obrigação não é procurar saber quem não é eleito. Meu dever é pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que aqueles que creem sejam salvos. Simplesmente isso. Nosso viver devia ser voltado para isso. Proclamar, aí voltamos, para proclamarmos as virtudes
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que resposta damos a essas coisas? Vejamos então, em último lugar, os crentes sabem também outra coisa. Eles sabem como chegaram a essa graciosa posição. Vós que não... Cadê o texto? Não tem um texto não? Então volta. Deixa eu só ler só com eles. Volte aí, por favor. Aborta isso aí, por favor. Vós que não tinhais... O final do versículo 10. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nessa parte final desse versículo 10, irmãos, temos outro contraste. Pedro enfatiza o nosso estado passado, quando estávamos em completa miséria, daí sem misericórdia divina, mas com o que somos ou passamos a ser, amados de Deus. Irmãos, não tem expressão mais terna, mais profunda, mais penetrante, mais confortadora do que a palavra que está no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11. Como é que começa o versículo 11? Como é? Amados. Ao falar isso, Pedro não teve como se dirigir de outra maneira aos seus leitores, senão de chamando-os amados. E ele usa um adjetivo, vocês são amados. Didaticamente falando, temos duas coisas a dizer aqui, nesse final do versículo 10. Primeiro, vamos ver, não precisa colocar ainda, segura aí as pontas, por gentileza. Vivíamos debaixo da ira divina. Segundo, veremos, passaram a ser vasos de misericórdia. As palavras aqui, ainda não chegamos nesses 2 pontinhos, por favor. Lá, o pessoal de lá está dizendo, mas eu não estou entendendo nada, porque não pode fazer nada. Eu sei que você não pode fazer nada, mas ele pode, está segurando aí as pontas. Dr. Kistemar fala o seguinte, as palavras do grego indicam que os leitores tinham vivido sem Deus durante um longo tempo, período este no qual haviam tentado, mas não tinham conseguido alcançar misericórdia para si. Esse final de versículo 10, vocês não estão aqui, vocês estão vendo aí na sua Bíblia, tem a ver com isso. Então, 2 coisas. Vamos para a primeira. Pronto, por favor, salta a primeira. Como eles viviam? Que não tinhas alcançado misericórdia. Meus irmãos e irmãs, em algum sentido, o Senhor usa a sua bondade, mas não é a bondade salvadora, não é a misericórdia salvadora para com o mundo. Porque Ele faz chover, dá sua chuva sobre bons, justos e injustos. Ele faz o seu sol brilhar sobre maus e bons. Claro, nesse meio tempo é isso. Mas no que diz respeito à salvação, o resgatar alguém do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor, isso só é possível quando o Senhor Deus age de forma misericordiosa. Portanto, antes, ele diz aqui, estávamos em completa miséria, não tínhamos alcançado misericórdia. Sobre isso, o apóstolo Paulo, irmão, chega ao ponto de dizer algo que eu falei aqui, algo importante quanto como vivíamos. Lá em Efésios capítulo 2, um texto muito conhecido, a partir do versículo 2, ele diz assim, ó, nos quais, diz assim, olha, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também Paulo se inclui. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
E ele conclui: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmão, ser filho da ira é o contrário do que o apóstolo Paulo disse aos romanos, quando fez a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes, não tinha esse Deus é por nós. Éramos filhos da ira. Deus não era por nós. Felizes os que reconhecem seu passado sem Deus como sendo um passado de miséria. Porque, irmãos, à medida em que nós lembramos do que éramos, não quereremos, não vamos querer voltar. Que o Senhor nos dê graça para que não queiramos voltar ao que era. Um amém, irmãos. Mas vejam, em segundo lugar, passaram a ser o quê? Vasos de misericórdia. Ele diz: mas agora alcançastes misericórdia. Em outras palavras, mas agora vocês são amados de Deus, como eu disse há pouco. O Senhor Deus usou de misericórdia para com seu povo. Deus fez isso. O que é essa misericórdia? E aqui nós vamos ler, meus irmãos, um texto que nos dá uma ideia do que seja essa misericórdia. Mas antes eu digo, usar de misericórdia significa ajudar alguém aflito ou em busca de auxílio. Ajudar alguém que está aflito, levar ajuda ao miserável. Ora, como pecadores, nosso estado de miséria causava repulsa. Ouçam, causava nojo a Deus. Não havia quem pudesse nos ajudar, nem mesmo quem pudesse se aproximar de nós. Trevas morais e espirituais nos cercavam interna e externamente. E sabe, irmãos, a figura que denota, que mostra o que éramos antes de alcançar misericórdia, é o que diz, eu peço que vocês vão ao profeta Ezequiel, no capítulo 16, e vejam o que nos diz dessa repulsa, mas que Deus enfrentou. Ele que não pode contemplar o mal. Seus olhos são tão puros que não pode contemplar o mal. E nos diz Ezequiel, capítulo 16, depois de Isaías, depois de Jeremias, vem Ezequiel. Diz assim, atenção, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas o quê? Abominações. E diz: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe é Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti óleo algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram o que, irmãos? Nojo de ti. Agora veja a misericórdia. Passando eu por junto de ti, vi-te, a revolver-te no teu sangue, te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Irmãos, isso é a expressão da misericórdia. Eu nunca esqueço uma ocasião, numa reunião de oração entre jovens, e um irmão orou mais ou menos assim. Ele disse: ó Deus, se tu me desses olhos para ver o que tu vês, e eu me visse, eu não suportaria. Meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus disse que o que torna um homem impuro não é o que entra pela sua boca, o que ele come, não. Porque o que ele come vai para o estômago, depois é lançado em lugar escuso. Não faz mal a ninguém. Latrina. Mas o que sai do homem
Isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, maus desígnios. Nós cantamos aqui nesta noite, lendo o Salmo 19, homicídio. Sempre que seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, seja irmãos, quando tem raiva de outrem, já no coração cometeu homicídio, impureza, adultério, maldade, loucura. São estas coisas que contaminam o homem. Irmãos, quando aquele irmão orou e dizendo assim, se tu me deres olhos para eu ver a mim mesmo, como tu vês, eu não suportaria. Eu nunca esqueci isso. Meus irmãos e irmãs, foi assim que Deus nos viu, fétido, apodrecido e tendo o maior prazer nos nossos pecados. Foi dessa condição irreversível, impossível aos homens fazerem qualquer coisa por si, que Ele usou de misericórdia e nos fez vasos da sua misericórdia. Eu termino com uma ilustração bíblica, está lá em Lucas, melhor até em Marcos, no capítulo 5, daquele homem gadareno, um homem que vivia atormentado por legiões de demônios, um homem que não tinha sossego, um homem que não conseguia vestir-se, um homem que tinha como habitação o cemitério, um homem que não tinha amor próprio, ele se esmurrava com faca, se sanguentando. Então o Senhor deixou o lado que estava da Judéia, atravessou o mar da Galileia e foi até aquele homem e o libertou. E todos viram aquele homem num estado de sensatez, lucidez, agora não mais inquieto e amante do Senhor Jesus. Então o Senhor entrou no barco para voltar e ele instou para que o Senhor deixasse ele ir com os seus discípulos. Ele disse, não, vá para os teus e diga aos teus, como o Senhor teve misericórdia de ti. Irmãos, nós deveríamos fazer como aquele homem. Aquele homem saiu por Decápolis, anunciando o que o Senhor fez por ele. É o que nós deveríamos, porque nós passamos a ser vasos de misericórdia. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, alcançamos misericórdia. Nós deveríamos, a partir de mim, ser pessoas, gente, que buscasse todas as oportunidades, a partir de casa. Papai, mamãe, vejam o que o Senhor fez comigo. Vocês precisam saber o que o Senhor fez comigo. Ele usou de misericórdia para comigo. E ao invés de chamar a atenção de pai e mãe, porque vem coisa esquisita que ele via antes, não, vai orar por eles. Vai orar pelos colegas, vai orar pelos governantes, vai desejar que homens e mulheres conheçam o Senhor que é rico em misericórdia e pronto a perdoar aqueles que se arrependem. Irmãos, assim nós vimos, na verdade, já concluí dizendo aquela história do homem, o que o Senhor fez por nós. É importante os crentes saberem, lembrarem o que eram, lembrarem, estarem atentos e conscientes do que são e como é que se chegou a essa tão grandiosa, graciosa, nova posição. Fruto de quê? Da misericórdia.